condenadas, que estão sendo avaliadas caso a caso. Mais de 1.200 pessoas já foram oferecidas o termo de persecução penal, né? Oferecido persecução penal para que aquelas pessoas... Pagar uma multa. A multa de... Curso, né? Para aprender a ser democrático. Ou baixar a cabeça pro sistema. E ficar alguns anos sem... multa, ficar 2 anos sem redes sociais e outra coisa. E o curso. Um curso sobre democracia. Sabe como eu vejo isso? E 1.200 pessoas. E mais da metade até hoje não aceitaram. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo isso como uma forma de você controlar a pessoa para ela não ir contra o sistema. Mas cometer crime é ir contra o sistema. Veja só. Eu não acredito na existência de golpe. Eu acredito... existe um vandalismo, existe uma tentativa de invalidar uma eleição. De lavar a alma, né? Mas eu acho que golpe de Estado é uma coisa muito pesada. Eu acho que é o sistema político nacional usando das artimanhas para poder controlar e tentar invalidar pessoas para não ter quem levante essa pauta, essa briga contra eles. Como eu penso, pessoas de maior potencial ofensivo, ou até, né, que vocês sempre usam esse termo, que tem traficante, assassino, estuprador, que não estão tendo esse tratamento de ser lidado como terrorista. Pô. Exatamente. Mas assim, a tentativa eu acho, no meu entendimento... Que teve. Não, o golpe obviamente teve. A tentativa. Não, foi filmado, tem áudios. Por exemplo, aqui, você tem essa aqui, uma parte... Você chegou a ler a denúncia da PGR? Eu li alguns documentos, eu li, né? Não sei qual você se refere, mas... Não, a denúncia da PGR. Ah, sim, a que foi a denúncia apresentada agora. Você vê isso aqui, a parte do punhal verde e amarelo. É 200, quase 280 páginas. Eu não tenho toda, que eu não vi ainda toda. Sim. Tô lendo ainda, já passei da metade. Mas se você vê a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ela é muito consistente. E assim, eu vejo a tentativa de golpe de Estado como um dos piores crimes que pode acontecer num país. Porque quando você tenta dar um golpe e aquele golpe dá certo, você rasga o Código Penal, você rasga a Constituição, você rasga todas as instituições que estão ali presentes naquele país. Então, assim, você vê o cara, né, lá que teve todo aquele aparato. E o que é que diz a tentativa de golpe de Estado? Você vê, está lá na 359L, 359M. Tentar depor... governo legalmente constituído. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que é que aquelas pessoas queriam ali? O que é que aquelas pessoas queriam quando acamparam na porta do quartel? O que era que elas pediam? A deposição do presidente legitimamente eleito. Tem gente que não concorda, teve roubo na urna, não sei o quê, mas até hoje ninguém nunca chegou a fazer nenhuma comprovação, não teve nenhum tipo de comprovação, não teve nada. Então, se você tenta depor um governo legitimamente eleito, você está tentando dar um golpe de Estado. E a tentativa de golpe de Estado... Se Bolsonaro tivesse sido um fascista, igual Mussolini, se ele tivesse colocado várias práticas aí absurdas contra a população, prisões arbitrárias, trabalho forçado... execuções. Se ele tivesse feito isso, você sairia à rua pelo golpe de Estado para derrubar ele ou não? Sim, claro. Então pronto. Mas ele já tinha dado o golpe nesse sentido. Eu ia dar um contragolpe. Então o golpe é legítimo, né? Existem momentos que um golpe de Estado é legítimo para a população ou não? Não, o contragolpe. Você lutar contra o golpe. Tipo, que se ele prende pessoas, se ele destrói as instituições, ele dissolve o Supremo, dissolve a Justiça, dissolve todas as instituições legais. E ele ali já é um ditador, ele já deu um golpe de Estado. E você luta contra aquilo ali, é totalmente legítimo você lutar contra um golpe de Estado. Mas é isso, existiram pessoas que estavam imbuídos desse sentimento que você está falando, só que com outros personagens. Sim, mas então, que não o presidente da República, você entende? Existiam pessoas que provavelmente estavam imbuídas desse mesmo sentimento que você fala. Tava correndo arbitrariedade, tá correndo isso aqui, não sei o que. Pô, vamos lutar. Como nossa própria... Estimulado e induzido por quem? Como a nossa... Porque assim, quando ele chega, né, lá para... tinha aquele cercadinho ali, não sei o quê. Ele chega ali para aquelas pessoas. E ele falou isso depois de ter perdido a eleição, que era no dia 8 de dezembro, né, que ele ficou recolhido um tempo, não sei o quê. Quando ele saiu antes ali,
que convenceram ele a dar, ele disse que era para as pessoas ficarem tranquilas, que alguma coisa ia acontecer. O Braga Neto falou que era para as pessoas terem paciência, que alguma coisa ia acontecer. E existem provas que eles estavam tramando isso. Então, assim, eu estava nos Estados Unidos, eu não posso ser responsabilizado, porque no dia 8 de janeiro eu estava nos Estados Unidos. Pô, se eu vou mandar matar John... Qual seria o principal artifício de Bolsonaro para dar esse golpe? Ele ia usar o quê para dar esse golpe? Ele queria usar o exército. Pronto. Ele não deu o golpe porque o exército o alto comando do exército não concordou. Mas em dezembro, final de dezembro, antes dele ir para os Estados Unidos, antes dele passar o poder, ele nomeou todos. Ele não passou o poder. Passou o poder? Lula não tá no poder? Como é que ele não passou? Não, ele não foi lá entregar a faixa ao cara porque ele não respeita o cara. Ele não passou o poder e nem reconheceu. Até hoje ele não reconheceu o resultado das urnas. Não, lógico que ele reconheceu. Não, pô, ele falou ontem. Pronto, mas você disse que ele ia usar o exército, na verdade, ia usar as Forças Armadas. Ele só esperou o comando do exército. Como ele faria isso se no final de dezembro, antes dele se picar... Não, isso foi antes. A convocação que eu esqueci o nome dele agora, do general que foi contra, que até ameaçou prender ele, isso foi antes, isso foi lá em novembro. Foi antes, logo depois do término da eleição do segundo turno. Não foi no final de dezembro, não foi no dia 8. Isso que eu estou dizendo, porque assim, existe a guerra da narrativa, como você fala. Né? Muita gente ouve uma coisa, outra gente fala outra. Eu, por exemplo... mas é justamente esse ponto que eu quero refutar. Então, no final de dezembro, ele nomeou o chefe das Forças Armadas a pedido da equipe de transição de Lula. Como é que ele daria um golpe com o comandante das Forças Armadas, do cara que ganhou? Se ele não passasse o poder, se ele não reconhecesse e fosse dar um golpe, ele não nomearia. Ele deixaria no comando até o final. Mas isso é de praxe, por exemplo. Isso é de praxe e já... E ele seguiu, e ele cumpriu. Mas ele ia esperar os militares tomar o poder. Venha, Bolsonaro, vem assumir agora. Você viu o áudio que quando estava fazendo essa transição desses militares, o nome do general que era secretário-geral da República, Mário Fernandes, parece. O Mário Fernandes, um áudio que ele manda para Bolsonaro, que é o que comprova a participação efetiva de Bolsonaro nessa tentativa de golpe, é ele dizendo que, já nomearam 20, já foi nomeado 20, e vai ficar esperando. A gente não pode fazer, quando a gente for pensar, já passou o tempo, a gente vai perder o tempo. Tem que fazer agora, tem que agir agora. Um áudio de Mário Fernandes para Mauro Cid, dizendo que conversou com o Bolsonaro sobre essa questão. Quer dizer... assim, mas se a gente conversar aqui sobre matar alguém, é punível? Planejar, se a gente conversar aqui, rapaz, eu tô com vontade de matar tua pessoa. Rapaz, mate logo, não sei o quê. É punível? Planejar não, mas no caso de homicídio não. Porque a gente pega as 4 fases do intercrimes. Cogitação, preparação, execução. Com exceção do golpe de Estado e do atentado violento ao Estado Democrático de Direito. O golpe de Estado, por exemplo, não existe crime de golpe de Estado. Existe o crime de tentativa de golpe de Estado. Até porque, se você existisse o golpe de Estado, quando existe o golpe de Estado, não tem mais lei. Pronto, mas para ser tentativa, o crime não pode ocorrer por causa alheia à vontade do agente, não é verdade? Então, pronto. Qual foi a causa alheia à vontade que ele não... O alto comando do Exército não concordar com ele tirava o cara e botava outro. Como assim? Nomeava outro no lugar, outro que fosse a favor? Ou você acha que não tinha gente que era a favor? Tinha o comandante da Marinha, se eu não me engano, era do Aeronáutica. É porque se confunde muita coisa aí. A gente fala que a tentativa de golpe depois se consumou no final, no 8 de janeiro. Não, eu não acredito que houve planejamento de golpe, mas pode ter havido sim uma discussão de possíveis resoluções. O próprio doutor Ives Granda Martins, que é um dos juristas mais renomados do país, ele tem uma tese de aplicação do artigo 142, ele não foi preso nem nada, é a interpretação dele. Não estou dizendo que eu sou a favor nem nada. Entende? Eu já vi essa tese dele. Ou como o próprio Bolsonaro diz aí, não, a gente discutia um estado de sítio e tal. O estado de sítio é um dispositivo constitucional, pode ser discutido. Mas qual o critério para se usar o estado de sítio? Porque é constitucional, mas existem critérios para você decretar estado de sítio. E o Congresso tem que aprovar, ou seja, ele não faria sozinho também, né? Ele teria que propor ao Congresso Nacional ainda tem essa questão. Por isso que ele disse domingo, se a população der metade do Congresso, metade do Senado, ele vai tomar atitudes que vai mudar esse país. Por exemplo, né? A gente pega lá no... Você tá falando aqui, o 8 de janeiro talvez deve ter sido a conclusão, né? O estopim. Mas, quando a gente pega, quando o Bolsonaro venceu as eleições, em 2019, já foi aberto o inquérito das CPMI das fake news. Sendo que fake news é um crime que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. O cara ganhou a eleição e aí já colocaram lá uma CPMI, né? Começou a convocar meio mundo de... Certo, alegando que a eleição foi vencida por causa de mentiras.
Então o governo Bolsonaro ele já começou a ser perseguido daí. Não, mas se você for olhar, o governo Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro, primeiro, quando os apoiadores de Bolsonaro foram lá, não sei se você lembra, para frente do Supremo, jogando bombas, fogos de artifício, o primeiro ataque ao STF dos apoiadores de Bolsonaro foi no dia 26 de maio de 2019. Não existia nenhuma ação, nada. O Supremo nunca tinha feito nenhuma ação contra Bolsonaro. E, inclusive, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, o filho dele fez aquela declaração que, para fechar o Supremo, bastaria um cabo e um soldado. Né? Que o Supremo não era nada, e que se o Supremo, se chegasse algum pedido de cassação da candidatura de Bolsonaro por alguma coisa, alguma outra, que o Supremo que fosse... Mas é justamente isso, meu amigo Marcos. Mas se o Supremo fosse todo de Bolsonaro, aí eles seriam extremistas, seriam ditadores, e aí valeria o golpe contra Bolsonaro. Você entende o que eu tô falando? Eu ia citar isso agora, é o seguinte. Você entende? Quantos ministros do STF foram nomeados por Bolsonaro? 2. Que ele chama dos 20% dele. A maioria e outra, vem de onde? ele poderia ter colocado um advogado dele. A maioria vem de indicação de esquerda, botou, de né? Lula. André Mendonça. Tá advogando demais pra ele lá, né? Entendeu? André Mendonça? Então, assim, Pode ter que ser do nível de Fachin, pô. Liberar o cara, soltar o cara, né? Eu acredito, existe todas as duas vertentes, sim, mas é onde a maioria vence. E a maioria, ela vem no interesse da política petista, de Lula e de esquerda. Mas não venceu. Por exemplo, só um minuto, mas não venceu. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Mas o STF, a maioria voltado à pauta de Lula, pô. Não, mas eu vou lhe mostrar. Então é que o Todos STF nomeados por Lula. O STF anulou a condenação de Lula. Mas eu vou lhe mostrar que não. Qual foi o placar do pedido do habeas corpus e do pedido da queda da condenação em segunda instância quando Lula foi preso? 6-5. Dos 6, 5 daqueles que votaram para manter Lula na prisão foi nomeado por ele. Então essa tese não cai. Mas Edson Fachin que deu a canetada. Edson Fachin subiu em comício de Dilma para pedir voto antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas André Mendonça também fez isso. Eu acho que... André Mendonça também fez isso. Mas André Mendonça não deu nenhuma decisão favorável a Bolsonaro, não. Pelo contrário. Porque ainda não foi Até preciso, a pena de Daniel Silveira, que era aliado, ele votou para condenar. Eu ainda não vi nenhuma decisão, nenhum voto de André Mendonça. De Nunes Marques eu vi agora. Um que ele votou contra os interesses do bolsonarismo. Mas todos os votos de André Mendonça... Inclusive, André Mendonça comemorou quando o Senado aprovou a aprovação dele lá com Michele, lá falando em aquelas línguas estranhas, não sei o que, lá, blá, 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 blá. Então, assim, não existe... o que a Constituição determina é que o presidente da República é que nomeia seus ministros. Bolsonaro tinha a intenção de multiplicar a quantidade de Então, se ele tivesse ministros. realmente interesse de tomar o poder e não deixar brecha para isso, você acha que ele não teria trocado todos os ministros? Mas aí ele tinha que dar um golpe antecipado. Ele tinha poder. Mas ele não tinha político autonomia para tirar todos os ministros? Não. Como ele teve autonomia para... Ele não era o presidente? Não, mas ele não manda no Supremo. E porque todos os ministros, quando ele assumiu, todos já foram nomeados por Lula, e Lula tem autonomia de mudar e Bolsonaro não tem? Lula não tem autonomia de mudar nenhum. Não, pô, não. O ministro que Lula nomeou agora foi por conta dos ministros que saíram, inclusive por conta da idade, né? Que ele só pode ficar até 75 anos. Então, sim, anos. como os ministros do STF assumem o cargo de ministro do STF? Que é indicação do presidente. Então, como André Mendonça assumiu, foi indicação de Bolsonaro. Então, Nunes Marques foi indicação de apenas Bolsonaro. 2. Porque só saíram 2. Se Bolsonaro se reelegesse, ele ia nomear esses mais 2. Né? Se morresse, caísse o avião. Ele apresentou pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, inclusive, no Senado Federal. Jogou nas 4 linhas. Se caísse... Jogou nas 4 linhas da Constituição. Eu acredito sem motivo, né? Volta para aquela com motivo, com total motivo. Existe duas brigas de narrativas. Se caísse um avião lá com os 11 ministros, como caiu lá o de Teori Zavascki, Bolsonaro ia nomear os 11 ministros. Eu acredito na questão da briga de narrativa. Existem provas dos dois lados, existem falhas dos dois lados, mas existe uma narrativa mais bem elaborada e mais bem produzida da parte da esquerda contra a direita hoje no país. Onde
cria-se um cenário de que se você é de direita, você é golpista, Não, entendeu? Deixa eu fazer só uma pontuação aqui. Que eu não acho justo. Tudo isso Eu não começou acho justo. com a mídia insuflando. Você vê, existiam manifestações que a galera ia lá, pacificamente, ordeiramente, levantava seu cartaz. Podia ter um maluco lá no canto com cartaz de AI-5, doido? Podia. Mas a manifestação era legal, pacífica e legítima. Mas a mídia pintava o quê? De antidemocrática, de extremista e tal. Hoje, você vê esses mesmos canais, Estadão, Folha de São Paulo, UOL, vários deles já estão dando o braço a torcer. Pô, STF, isso aqui não dá, isso aqui é insustentável. Esse inquérito é ilegal, esse inquérito não se sustenta. Existe abrir inquérito de fake news, um crime que nem existe no ordenamento jurídico.